Seja bem-vindo a mais uma edição do ActCast, um podcast que traz empresários, executivos e pessoas que já têm sucesso e estão aqui para passar um pouco da experiência, contar a história delas. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, clicar no sininho para você receber as notificações, não perder nenhum papo aqui do ActCast. Eu sou o Rafael Cebola, estou aqui nos estúdios da Artes Filmes e vou conversar hoje com a Bruna Magalhães Pinto Nagoshi. Bruna Nagoshi, né? Ela é mineira de Dona Eusébia, veio para Mogi adolescente, ela tem 31 anos, ela é advogada, ela é CEO e fundadora da DataShield e ela é pós-graduada em Relações Internacionais, pós-graduada em Direito Digital e Compliance, tem vários cursos aqui de privacidade de dados e ela atualmente é mestranda em Privacidades e Proteção de Dados na USP. Ela também é autora de vários livros e obras sobre privacidade e proteção de dados. Ela é casada com Hélio Nagoshi e mãe do Ben, de 4 anos. Bruna, seja bem-vinda ao ActCast. Gratidão pelo convite, é uma grande honra para mim estar aqui e vida longa ao ActCast. Gratidão, obrigado. Bruna, queria que você contasse para o pessoal como que começou a sua trajetória, como começou a sua vida profissional, por que você decidiu ser advogada. Conta um pouco para a gente. Bom, eu acho que a minha história com o empreendedorismo ela é um pouco diferente, porque eu fugi disso a vida toda, né? Eu venho de uma família onde todos são empresários, tanto os meus pais, quanto os meus tios, os meus avós, maternos e paternos. Então, é uma família realmente muito engajada no empreendedorismo. Então, eu nasci observando eles de perto. E a insanidade da vida de um empreendedor, ela me impressionava muito quando criança. Então, eu acho que quando eu tinha idade suficiente para decidir o que eu queria fazer, eu gostaria de me tornar uma servidora pública. Curioso isso. Essa era a sua vontade? Era a minha vontade, porque eu queria previsibilidade, coisa que não existia na vida de nenhum familiar meu. Né? Eles tinham muita flexibilidade, mas previsibilidade jamais. Eu tenho várias memórias assim de infância dos meus pais falando, olha, arruma a mala que amanhã a gente vai viajar, do nada. Ao mesmo tempo, nas minhas férias, muitas vezes eu ia para a empresa do meu pai, né? Eu passava julho, a temporada inteira, vendo ele trabalhar, ajudando, trabalhando. Então, aquilo não fazia muito sentido na minha mente infantil. E eu cresci querendo mais previsibilidade. Então, logo que eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a fazer várias línguas, porque eu tinha a intenção de me tornar diplomata. Eu estudei muitos anos, acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas eu me dediquei muito ao estudo, realmente, para ingressar no CACD, né, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. Então, ali eu percebi que não ia funcionar para mim de forma alguma, né? Não ser empreendedora, não ter a minha própria empresa, porque é uma vida muito limitada. E tem vários benefícios, obviamente, a gente entende isso. Mas... E no direito você foi para esse segmento de proteção de dados, compliance. Como que você se apaixonou por essa área? Ela é uma área que não existia, ao menos aqui no Brasil, durante a minha formação acadêmica, né? Durante o meu ensino superior. E foi uma grata surpresa, porque eu fui me especializando em relações internacionais, buscando cada vez mais uma área diferente, fora do óbvio, né? Eu nunca tive a intenção de advogar diretamente no direito puro e simples, né? Que todos nós temos acesso. Civil, trabalhista, eu não me via muito em nenhuma dessas áreas, mas também não me via na magistratura e nada nesse sentido. E o que eu encontrei de mais próximo de algo que eu sempre quis, que era trabalhar com legislações mundiais, falar uma língua diferente, foi a privacidade e proteção de dados, né? A LGPD, que é a legislação que baseia a maior parte do meu trabalho hoje, ela surgiu em 2017, né? Então é uma legislação ultra recente. Sim. Mas antes disso, a minha equipe já trabalhava com compliance
de legislações externas, né? A gente tinha muita demanda com a GDPR, que é o regulamento europeu, ou compliance mesmo de multinacionais norte-americanas. Então, o foco era bem esse e não a LGPD, a legislação brasileira, até pela falta de existência dela. E o que o empresário precisa entender hoje, saber da LGPD? Bom, a LGPD, ela é uma legislação obrigatória, né? Qualquer empreendedor no Brasil, qualquer empresário, no momento da constituição da sua empresa, ele já tem que criar um plano de ação de privacidade e proteção de dados. A gente está falando aqui de uma coisa que permeia qualquer tipo de relação, né? Para você operar, você precisa obrigatoriamente lidar com dados ali no seu dia a dia. Então, hoje, o que o empresário precisa entender desse assunto? Primeiro, criar uma estrutura jurídica para se proteger, porque muitas vezes o primeiro reflexo do empresário, principalmente do médio, do pequeno, é pensar, poxa, mas eu não trabalho com volume de dados, eu não trabalho com tantos dados, mas o simples fato de você possuir um colaborador, um empregado registrado, seletista, e armazenar a documentação dele, já atrai para você o ônus do armazenamento seguro daquela informação. Então, todos nós trabalhamos com dados, seja em grande escala, em grande volume ou pequena escala, pequeno volume. Eu tenho amigos empresários que falam, meu negócio é B2B, então eu não me preocupo com a LGPD. E aí eu falo, claro, né, você me ensinou isso, eu falo, mas você tem funcionário? Ele falou, tenho. Eu falei, cara, a partir do momento que você tem um funcionário, você já tem que estar adequado à LGPD. É isso, né? Não, com certeza. É porque as pessoas associam ao vazamento de dados a necessidade da implantação. Mas eu nunca vazei um dado. Só que o vazamento, ele é o cenário catastrófico da proteção de dados. Quando acontece um vazamento, várias medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram adotadas podem ser fiscalizadas e penalizadas. Então, a implantação de um programa de privacidade ele é uma obrigação legal. Todos os empresários eles precisam ter isso, podem ser fiscalizados a qualquer tempo pelo órgão, ou podem ser responsabilizados em outras esferas também, né? Não necessariamente na administrativa, mas na judicial. E você estava falando, né? Que primeiro ele tem que entender, né, que ele precisa ter essa estrutura jurídica e o que mais que ele precisa saber? Bom, ele precisa tratar o dado do outro como ele gostaria que o dado dele fosse tratado. Eu acho que essa é a máxima. Ser empático com os dados. Exatamente. Eu acho que a máxima da privacidade é essa, porque o tratamento, ele tem que ter finalidade sempre. Então, para você coletar qualquer informação, você tem que ter um motivo para fazer aquilo. E o que acontece hoje é uma coleta desenfreada de informações que não fazem sentido nenhum, né, no contexto geral. E cada coleta excessiva, ela vai gerar ali um ônus para quem está coletando, né? Então, essa mentalidade eu acho que é a principal para qualquer empresário. E por que você decidiu fundar a Data Shield? Por que você abriu a Data Shield? Bom, eu venho de um grupo empresarial chamado Erinagoshi, onde nós somos uma assessoria full service de advocacia. Então, nós incubamos a empresa de ponta a ponta, atendendo todas as necessidades dela. E nós sempre tivemos um setor de privacidade dentro do escritório, né? Mas a nossa demanda começou a crescer muito nessa ponta específica e era algo que precisava de mais atenção, né? Eu acho que é um grande desafio dos empresários que tem muitos produtos, por exemplo, ou muitos setores no contexto empresarial, dar o tanto de atenção, dividir, na verdade, a atenção para cada um desses setores, né? E era uma dor que nós tínhamos. Então, quando nós separamos, né, o setor de privacidade e transformamos ele numa empresa autônoma, com obrigatoriamente um faturamento diferente, com um grupo de atendimento diferente, então com uma equipe específica, aquilo teve que ganhar corpo, obrigatoriamente, né? E quais desafios que você entende que passou nesse início para criar essa empresa? Olha, foram inúmeros desafios, principalmente culturais, né? Porque o grupo de advocacia ali, o grupo Erinagoshi,
é um grupo forte. Então, muitas vezes, você anuncia, por exemplo, uma determinada posição para trabalhar com privacidade. Era algo que a gente sempre deixava muito explícito. E nós captávamos pessoas interessadas em trabalhar com direito tributário, por exemplo. Então, era uma dor, porque a pessoa... E tudo bem, deve ser visto assim, porque nós somos um grupo, né? Mas conseguir a mão de obra específica para um setor tão específico, né? Para uma legislação tão nova, é algo muito desafiador. Ainda é. Né? A maneira de atender também é um pouco diferente do escritório de advocacia, né? Porque vocês fazem o trabalho para mim lá e vocês entram mesmo na rotina, no dia a dia da empresa, para entender a empresa como um todo, né? Não é só um caso específico ali que o advogado tem que cuidar, mas é diferente o atendimento, né, de uma empresa de LGPD. Não, com certeza. Eu acho que se não tiver uma boa penetração cultural, é um trabalho que não vai fazer sentido para o empresário no fim do dia, porque você não acessa de fato as vulnerabilidades da empresa, né? Sempre que a gente vai fazer um extrato, um mapa de calor para entender quais são as suas reais dores, as suas reais vulnerabilidades, você precisa falar a língua do time, você precisa entender as práticas que não são as práticas descritas ali no MIP, no manual interno de procedimento que o seu colaborador tem. Porque eles mentem. Pasme. Então, para você pegar realmente as vulnerabilidades, você precisa incorporar aquela prática no dia a dia da equipe, no dia a dia da diretoria, no dia a dia dos prestadores de serviço, para realmente conseguir fazer um mapeamento eficiente, né? Que reflita a realidade da empresa. Você falou bastante de cultura, né? Como que foi a construção da cultura da sua empresa, da Data Shield? Porque antes você era sócia de uma empresa, agora você é fundadora da empresa, é CEO da empresa, né? Como que foi para você construir a cultura com o seu time? Olha, continua sendo um desafio, mas construir a cultura foi algo, assim, indispensável para tudo, né? Eu acho que... Qual a importância para o empresário que está assistindo a gente, a importância de você trabalhar a cultura do time? Falar sobre cultura realmente é uma coisa que abrange tanto, é até difícil começar, porque a cultura ela é o que permeia absolutamente todas as relações no contexto empresarial. Seja a relação entre sócios, seja a relação entre colaboradores, seja a relação com os clientes. Então, estruturar uma cultura forte é um trabalho assim que eu me dediquei muito tempo no grupo Erinagosh, no geral, porque embora a Data Shield seja uma empresa separada da principal, nós estamos no mesmo contexto, no mesmo espaço, e a cultura do grupo, ela também é a cultura da minha empresa. Então, é um trabalho bem top-down, é criar uma estrutura principal e todo o desmembramento que vem daquilo, né? Mas o que eu vejo hoje na minha equipe é que a cultura é tão forte que qualquer novo colaborador que ingresse ali no nosso contexto, você já consegue entender se vai ter fit, se não vai, e na primeira, na segunda semana, por exemplo. Porque... E quando a gente fala de propósito, né? Não precisa me falar o texto completo, mas qual é o propósito hoje da Data Shield? O que vocês fazem pelos empresários? O propósito da Data Shield, ele tem muita conexão com o meu propósito pessoal, né? Porque o que nós buscamos é melhorar a vida, né, de todos os empresários que nós atendemos, trazendo segurança, a segurança do invisível, de tudo que eles não conseguem enxergar. O nosso trabalho é apagar um incêndio antes dele acontecer, é cuidar de tudo que você não enxerga para que aquilo nunca se torne um problema. Então, atuar com compliance, né, esse trabalho, ele vem muito ele vem muito de um lugar onde a gente traz soluções inimagináveis de um contexto inexistente. É algo tão abstrato, mas que no fim do dia, se não tivesse aquilo, você teria 20 outros problemas para lidar que você não tem hoje, graças a um trabalho que está sendo realizado nos bastidores.
E como que é ter a sua empresa, né? O que a DataShield representa para você, Bruna? Pessoalmente, a DataShield é a realização de um sonho, mas mais que isso, é a minha forma de contribuir, né, com o mundo, com as pessoas, é a minha forma de deixar realmente um legado, né, pro meu filho, para as pessoas que trabalham comigo e para todos os clientes que a gente consegue ajudar no caminho. Que legado que você quer deixar? É um legado de proteção mesmo, um legado de fazer a diferença, porque é um direito muito novo, né? Quando a gente começou a trabalhar com privacidade, não tinham outros escritórios pensando nisso também. Então, nós cuidamos de problemas que não existiam 10 anos atrás. Então, eu acho que é um legado de mostrar tendências mesmo para todos os profissionais que virão depois, né, de nós, depois da minha equipe, depois de várias outras equipes que também fazem trabalhos excelentes por aí, de como os dados têm que ser tratados, mas mais que isso, de como você se proteger. Eu acho que a maior questão é como você se protege. E como que eu posso me proteger? Como que eu posso proteger os meus dados, eu como uma pessoa? Existem inúmeras maneiras de proteção. Entre elas, trocar senha, não usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente ter... As pessoas fazem isso ainda, né? Não, essa semana, né? Na verdade, semana passada, nós tivemos uma invasão no Louvre, no museu. Uhum. Eu vi isso. E veja que a senha do sistema de segurança do Louvre era Louvre. Então, são questões realmente óbvias, mas que têm que ser ditas. Se você usa a mesma senha que você sempre usou, né? E essa é uma dica mais de TI do que legal, né? Uhum. Mas se você usa a senha que você sempre usou, do e-mail que você usa desde a sua faculdade, você não está protegido, não tem como estar, né? A legislação, ela não... ela caminha numa velocidade muito lenta, a regulação brasileira. A ameaça, ela caminha numa velocidade muito diferente da regulação. Então, como pessoas físicas, como titulares de dados, a gente tem que fazer a nossa parte. Você acha que a LGPD hoje atende a necessidade hoje do país, da nossa dinâmica de empresas? Você acha que a LGPD ela tá por dentro do que realmente acontece na realidade do dia a dia das pessoas? A LGPD é uma legislação de ponta, ela foi baseada nas melhores legislações de privacidade do mundo, né? Principalmente no regulamento europeu. Então, ela fala sobre muita coisa, mas é uma legislação de 2017. Nós estamos em 2025, né? Sim. Olha quantas coisas surgiram nesse ínterim. Então, não tem como ela corresponder à realidade atual. Impossível. Mas é a legislação mais robusta que nós temos hoje no Brasil para regular tanto a proteção de dados quanto todos os direitos fundamentais à privacidade, né? Então, existem propostas legislativas aí de várias coisas. Nós temos a questão da inteligência artificial que está sendo regulamentada. O marco regulatório da IA, né? Exatamente, mas todos eles utilizam a Lei Geral de Proteção de Dados como base, né, para permear aí toda a legislação futura. Eu pergunto porque o marco regulatório da inteligência artificial, ele tá fraco, né? Eu faço parte de uma associação de agências digitais e a gente tem um grupo de estudo lá, tem muita coisa da inteligência artificial, principalmente questão de propriedade intelectual, que é falho, né? As regras, a regulamentação que estão querendo aprovar. Então, é o que você falou, as coisas mudam muito rápido, né? É difícil acompanhar. Extremamente. A questão da inteligência artificial no Brasil, né? Existem muitos posicionamentos favoráveis e contrários, mas um que eu me identifico muito os freios são austeros demais para um país que precisa se desenvolver. O Brasil, ele não é um país tão tecnológico quanto ele deveria ser, e trazer um marco que trava ainda mais o desenvolvimento é problemático. Sim.
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos assegurar garantias fundamentais aos titulares de dados. Então, existe essa dualidade, né, que tem que ser observada pelo legislativo. Perfeito. Bom, quando a gente fala de sucesso, o que é sucesso para a Bruna? Eu acho que sucesso, por muito tempo na minha vida, estava relacionado diretamente à minha capacidade produtiva, intelectual, de realmente me desenvolver e ser disruptiva na minha área, atingir, né, lugares onde eu não tinha atingido ainda, mas hoje sucesso significa ter paz, curiosamente, né? E o que é paz? É uma sensação de que eu tô contribuindo, é uma sensação de que eu impacto positivamente a vida das pessoas, e é uma sensação de que eu tô fazendo o meu melhor e me tornando cada vez mais uma pessoa melhor pro meu filho, pra minha família, pra sociedade, para as pessoas que trabalham junto comigo. Então, sucesso está diretamente relacionado à minha capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas que estão ao meu redor. E como que você faz para liderar seu time e trazer isso para eles, esse impacto na vida deles? O meu time é muito alinhado comigo, tanto no propósito, quanto na forma de enxergar a vida, sabe? Eu acho que alinhamento é tudo. A gente precisa se cercar sempre de pessoas que pensam parecido, né? Ou que buscam a mesma coisa que você busca. Sim. Então, liderar o meu time é ser o que eu espero das pessoas, porque o exemplo é o que arrasta, né? E eu sempre me cobrei muito isso, em ter alinhamento realmente com o meu discurso e com as práticas do meu dia a dia. Então, se eu espero algo do meu time, é a minha obrigação entregar aquilo para eles. E o exemplo realmente impacta. Liderar pelo exemplo. Exato. Que momentos que te transformaram como empresária? Mesmo antes, né? Você já era sócia da Elina Ghosh, agora com a Data Shield. Que momentos que você acha que te transformaram como empresária? Houveram inúmeros momentos, mas se eu puder elencar um, seria o nascimento do meu filho. Quando Como foi para conciliar isso? Uma loucura. Quando ele tinha 1 mês de vida, eu já estava trabalhando no escritório todo vapor, com, lógico, uma equipe, uma rede de apoio muito sólida, né? Não dá para fazer nada sozinho, isso é uma utopia. A gente precisa obrigatoriamente de pessoas competentes ao nosso lado. Mas o nascimento dele quebrou muitas crenças que eu tinha, né? Muitas e muitas crenças, porque se você consegue fazer aquilo, né? Ser mãe, ser exemplo para alguém, você consegue fazer todo o resto. Então é um lembrete diário para mim de que não existe limite, né? A maternidade, ela me transformou numa pessoa muito mais forte do que eu era e me trouxe padrões que de fato não existe limite. Você pode sempre mais. Você pode sempre atingir um marco maior do que o previamente imaginado, sabe? E ser exemplo para um filho, né? E eu acredito muito nisso porque os meus pais são grandes exemplos para minha vida. Ser exemplo para o meu filho é algo que me impulsiona a chegar cada vez mais longe, mas com carinho, com ternura, com consciência, com equilíbrio. E para você chegar mais longe hoje no seu negócio, né? Você está num segmento que muda algumas coisas. Como que você se atualiza? Você agora tá fazendo um curso na USP, né? Como que você vai atrás de conhecimento na sua área? Bom, minha área, de fato, muda o tempo todo, né? Embora nós tenhamos alguns marcos regulatórios, nós temos insights vindos do mundo todo, que é realmente o que impulsiona a legislação brasileira. Então, não só eu, mas como a minha equipe toda, eu acho que essa reciclagem é algo muito, muito comum ali, né? Todo mundo buscando realmente um curso numa área diferente. A gente tem uma frente de cyber, eu foco mais na estrutura de privacidade.
Hoje eu tenho dedicado muito do meu foco para estudar neurodireitos, né, que é uma nova tendência que está vindo com uma reforma do Código Civil. Então, a gente não para, em momento nenhum, não tem nem como parar, né, porque tudo ficou obsoleto muito rápido. E o foco principal para o próximo ano, né, 2026, é o ESG, com a governança de privacidade. Então, é um produto que nós desenvolvemos durante todo o ano de 2025, porque a partir de 2026, a regulação do ESG no Brasil, ela vem também com mais firmeza. Então, é uma frente que a gente está explorando muito agora e que vai se expandir muito no próximo ano. Isso serve para todas as empresas, a preocupação com a ESG. Todas as empresas. Hoje, essa exigência, né, do ESG, ela vem muito de parceiros comerciais. Quem atende empresas grandes. Isso, multinacionais ou empresas que têm compliance europeu, por exemplo, sempre exigem o ESG. Mas com a COP agora acontecendo na Amazônia e com todas as tendências regulatórias para 2026, o ESG vem para o Brasil com uma força de obrigação e não mais como uma sugestão legal. Perfeito. E você falou de neurodireito? Sim. O que é neurodireito? Olha, a questão de neurodireitos é super bacana, né? Porque hoje todo mundo usa algum device que vai mapeando você de alguma forma, seja o Apple Watch, seja aqueles Halo Rings, né, que você coloca no seu dedo para olhar seu padrão de sono, a sua respiração, tudo isso. E nós não temos nenhuma legislação que acompanhe essa coleta tão sensível de dados. E você não pode categorizar esse tipo de coleta como a coleta, por exemplo, da sua religião. Sim. E hoje, o máximo de categorização que a gente tem na legislação brasileira são dados sensíveis. Sim. Precisa surgir uma nova categorização de dados ultrassensíveis. E esses neurodireitos, eles vêm para ilustrar essa supercategorização. Porque se eu coleto ondas cerebrais, né, do Cebola, eu preciso proteger elas de um jeito diferente, do jeito que eu armazeno o seu CPF e o seu gênero, por exemplo. E eles conseguem, porque eu tenho o Apple Watch, eu não uso ele para dormir, e esses dias meu aplicativo de saúde me passou meu batimento cardíaco dormindo. Eu falei, mas eu não uso ele dormindo, meu celular tá do meu lado ali. Mas ele conseguiu acompanhar como que é meu batimento cardíaco dormindo, que melhorou, foi uma notícia boa, mas mesmo assim, falei, como que eles sabem, assim, que momento que eu aprovei ali, que eu autorizei a coleta desses dados da minha saúde, né? Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Hoje a gente já tem vários estudos de implantação de chips neurais no cérebro para guiar determinadas deficiências ou sanar determinadas deficiências. E quando acontece o explante desse chip, as pessoas, elas se perdem pela necessidade realmente de ter algo externo ali guiando alguns padrões comportamentais. Então, as discussões dos neurodireitos, elas são muito no sentido de a ética da empresa que implantou um chip no seu cérebro. Ela vai fazer o quê com essas informações? Exato, porque ela pode estimular algum padrão de consumo, algum padrão comportamental, dependendo do estímulo. Esse é o menos pior, ela queria me vender alguma coisa, é o menos pior dela. É o menos pior, mas que empresa não compraria um espaço no seu cérebro para fazer você consumir ela, né? Black Mirror. É meio conspiracionista esse cenário, mas é muito real e tá aí. Possível. Mais que possível. Nós já temos em alguns países europeus, como a Noruega, a obrigatoriedade do uso de algumas tiaras de mapeamento cerebral durante todo o seu labor, para entender quanto tempo você passa em atividade efetiva, quanto tempo você passa ocioso, quanto tempo você passa distraído, qual que é a sua performance real. Você pode se recusar a usar? Claro que pode.
Mas no momento que você faz isso, você pode também perder mercado. Você pode deixar de ser contratado pela sua predileção no não uso daquele device. Então, são muitos impactos, né? Fora a questão ética, né? De quem regula aquilo, de quem cria o software de uso desses equipamentos. São muitos pontos que têm que ser observados. E para ontem, né? Sim. Esse livro que você lançou é sobre esse assunto? Esse livro é sobre qual assunto? Esse livro, o livro de 30 anos da internet no Brasil, traz inúmeros artigos, né, de todas as legislações e tendências de julgamentos dos tribunais superiores sobre assuntos que não estão contemplados na legislação, mas que são objetos de estudo no nosso dia a dia, né? A minha contribuição é justamente sobre neurodireitos. Legal. Sim, é super E bacana. o livro a pessoa encontra onde? Encontra no site da editora Mizuno e nas minhas redes sociais também. Muito bem. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o seu dia a dia como empresária, como mãe, como esposa. Que hábitos que te ajudam no seu dia a dia manter a carreira, manter todos os seus papéis? Olha, eu acho que hoje o hábito principal é o foco na saúde, né? Então, exercício físico muda muito a sua forma de enxergar o outro, resiliência. Então, ter aquele momento para você focar no seu templo realmente, que é o seu corpo, e trazer saúde física para você ter vigor para enfrentar o seu dia, é algo que moldou muito a minha percepção e a minha forma de liderança. Então, o exercício físico é uma coisa que foi incorporada na minha rotina e eu não me vejo mais sem esse hábito. Eu me alimento super bem também. Eu acho que tudo que você traz, né, para dentro do seu corpo, ele reflete na forma como você lida com o outro, no tanto de energia que você tem para trocar, né, no tanto de foco que você coloca ali no trabalho, no desenvolvimento intelectual. Eu leio muito, tenho o hábito da leitura desde muito nova, né? Tô sempre aprendendo alguma coisa diferente, alguma habilidade diferente. Eu falo algumas línguas, então isso é algo que eu pratico com constância também para treinar o meu cérebro a ter esse device aí de multitarefas, né? Presença, cultivar presença realmente. Todo o tempo que eu tô com meu filho, com a minha família, eu tento ficar o mais presente possível, me liberar de redes sociais, do celular, que a gente tá o tempo todo trabalhando ali, falando com o cliente, falando com a equipe. Então, Você consegue desligar? é difícil desligar, mas hoje é mais fácil do que era um tempo atrás, né? Você é tecnológica? Extremamente. Eu uso inteligência artificial para quase tudo. Você usa para quê inteligência artificial hoje? O que ela tem te ajudado como empresária? Agenda, eu acho que... Eu não consigo imaginar minha vida sem inteligência artificial, mas agenda, gestão de tempo de compromissos, porque a nossa rotina exige estar em muitos lugares, né? A rotina do empresário. Isso é uma coisa que hoje eu venho trabalhando bastante, porque eu nunca fui uma pessoa mais alta, assim. Você sabe disso, né? A questão do marketing, por exemplo, sempre foi um problema, porque eu sou extremamente introvertida. Eu sou uma pessoa técnica, de sentar e produzir, realmente. Sempre foi isso que me moveu. Então, empreender foi sair dessa caixinha. Agora o CEO é o primeiro influencer da marca, né? E agora tá obrigando aí os empresários a aparecerem um pouco mais. O que você acha disso? É extremamente difícil para mim. Se não fosse a assessoria de marketing da Actimob, a minha vida seria bem mais difícil, porque eu nunca me senti muito confortável em ambientes assim de exposição extrema, e você vai quebrando todas essas crenças, né, quando você empreende, porque se você não for, não tem ninguém para ir no seu lugar. O rosto é o seu. Sim, primeiro, obrigado por mencionar a Actimob, mas eu queria que você falasse para o empresário, o empresário para a empresária, né? Qual que é a importância do marketing
para você conquistar os resultados no seu negócio? Que importância você dá ao marketing? Qual é o seu papel no marketing? Explica pra gente. O marketing é o coração do negócio. Porque não importa se você é ultra técnico, ultra competente. Se o cliente não souber disso, você nunca vai atingir ele, né? E o papel do marketing, na minha concepção, é criar o elo entre o que você está oferecendo e o público que consome aquilo. Uhum. E se você está tão focado assim no desenvolvimento do trabalho, você não vai conseguir enxergar, de fato, para quem você tem que oferecer. Então, o diferencial do marketing, na minha concepção e na minha empresa, né, que é algo que eu posso falar, é realmente criar essa conexão entre o que você está oferecendo e o público certo para consumir aquilo. Porque se você não tiver cliente, você não vai crescer. Então, não adianta você investir numa estrutura bacana, numa equipe bacana, desenvolver o melhor trabalho que você pode, se isso não vai ser entregue para ninguém. E como que você investe no relacionamento com os clientes? Bom, de diversas formas, né? Eu acho que o cliente, a partir do momento que ele é incorporado na estrutura ali de atendimento da minha equipe e da minha empresa, o trabalho ele passa a ser muito de cultivo no relacionamento. Entender quais são as dores, o que a gente pode solucionar, porque a minha empresa ela é um pool de resoluções de problemas. Então, qualquer problema que a empresa tenha, o compliance é o papel do compliance resolver aquilo. Sim. Então, nutrir o relacionamento, uma vez que o cliente já é meu cliente, é o foco principal da minha equipe, né? Além da entrega técnica, obviamente, mas isso, em tese, é o que você está sendo contratado para fazer. Sim. Né? Agora, de captação de clientes diretamente, é mostrar qual que é o impacto e a necessidade do consumo, realmente, dos produtos que nós vendemos, né? Como que você faz para manter a paixão pelo seu negócio? Isso é fácil para mim. É fácil? O empresário hoje, ele fala, né, que às vezes ele tem vontade de largar tudo, né, que é desafiador você ter uma empresa. Como que você faz para continuar amando essa empresa? Sou advogada, né, Cebola? Eu gosto de problema. Eu vejo todo desafio como um desafio, como algo que tem que ser solucionado e não como algo que vai me paralisar, né? Eu acho que desde o início da minha vida eu sempre fui uma pessoa que busca desafios, porque eu tenho uma máxima: se você não se desafia, a vida vai te desafiar de alguma forma. Então é melhor você escolher quais desafios você se engaja do que deixar aleatoriamente aí para o universo escolher para você. E é desafiador ainda, né? É desafiador você ser dona de uma empresa sendo mulher? Ainda existe isso? Infelizmente, eu gostaria de responder diferente disso. Uhum. Mas existem locais, existem estruturas, infelizmente ainda machistas, mas é algo que nós lutamos todos os dias para mudar, né? E eu acho que eu tenho feito um ótimo trabalho nesse sentido, de trazer isonomia e levar as mulheres para lugares que deveriam ser ocupados realmente por elas. O que você falaria para uma mulher hoje que tem vontade de abrir uma empresa, abrir um negócio, e uma das barreiras que ela encontra é o fato dela ser mulher e assustar ela esse obstáculo, esse desafio? O que você diria para ela? Vá, faça, mesmo receosa, mesmo com medo. Sempre existirá uma mulher lá para estender a mão para você. Eu acho que a coisa mais bacana, né, é isso. Eu encontrei mulheres muito fortes na minha trajetória. Minha mãe é uma grande empresária, uma grande mulher. Ela, 3 filhos é um número razoavelmente, né? E mesmo assim ela conseguiu. E ela é um grande exemplo que eu tenho. E na minha trajetória eu encontrei várias mulheres que estenderam a mão para mim. Então eu acho que sempre vai ter alguém para te ajudar. E mesmo que não tenha, confie no seu potencial de resolução, confie no seu potencial de chegar onde você quer chegar. Não conte com os outros
né? Vá atrás dos seus ideais, dos seus sonhos. E aonde você quer chegar? Quais são os próximos passos da Bruna e da Data Shield? Você falou um pouco, né, da neurodireito, que eu aprendi hoje, do ESG. Além disso, quais são os próximos passos para a Data Shield e para a Bruna? Olha, eu tenho me dedicado muito ao desenvolvimento, né, na área acadêmica, principalmente. E isso é um sonho que eu tenho realizado porque eu tenho uma equipe extremamente competente que consegue segurar ali as pontas na minha empresa para eu conseguir desenvolver esse meu sonho. Então, hoje, como eu vejo a Bruna buscando cada vez mais se realizar nesse sentido, né? Escrever, que é uma coisa que me move, sempre me moveu desde criança, desde muito pequena. E eu não tinha tempo mesmo para isso. Primeiro porque você precisa se intelectualizar, você precisa estudar, precisa correr atrás de conhecimento para você falar sobre alguma coisa. Uhum. E quando você está empreendendo, nunca sobra tempo para nada. É uma questão de gestão mesmo, você precisa organizar suas prioridades. Mas sempre que tinha um gap para eu desenvolver algo, eu acabava utilizando para suprir alguma urgência. Algo da empresa, né? Exatamente. Então, hoje, por conta da cultura, por conta da liderança, né? Eu tenho pessoas no meu time que têm competência suficiente para assumir algumas demandas enquanto eu foco em outras coisas que me trazem realização pessoal e também profissional, porque contribui muito com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Você tem dado algumas palestras, né? Como que é para você palestrar, falar do seu negócio, das suas especialidades, como que é? É muito bacana, porque eu acho que a questão de privacidade no Brasil hoje, ela precisa de mais educação, né? As pessoas, elas não sabem os direitos que têm e os empresários não sabem os deveres que têm. Todos nós temos direitos e deveres, mas falar sobre privacidade, tecnicamente, trazer os insights do meu trabalho, é uma coisa que me realiza muito, porque você impacta a vida do outro, né? Aprendendo a se proteger, aprendendo como proteger o dado de outras pessoas. Vai muito além disso, né? Então, tem sido muito, muito bacana, muito... É um ponto de muita realização também. Perfeito. Hoje, o que você daria de conselho para quem está começando uma empresa? O que você acha que é mais importante a pessoa se preocupar ali? O que ela tem que colocar como prioridade para ela começar um negócio? Ter coragem, né? Porque empreender não é para todo mundo. Não adianta pensar que sim, porque o local do empreendedorismo, ele é um local de muita coragem. Você vai errar. E tudo bem errar, né? O erro, ele é necessário para você criar realmente os degraus da sua escada, né? Então, se cercar de pessoas que sabem mais que você, ter humildade para ouvir realmente as pessoas que já percorreram o caminho que você está percorrendo. Porque isso economiza muito tempo, né? Sim. E mais que isso ainda, eu acho que é acreditar no seu ideal. Porque se você vai pelo ideal coletivo, se o que te move é um ideal coletivo, é a ideia de outra pessoa, você vai se desanimar no caminho, né? Você perguntou se eu me desanimo. E não, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu ideal, eu sei qual é o meu propósito. Então, se você não tem um propósito para empreender, vai ser muito mais difícil. Então, busque realmente entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Ter mais um horizonte, né? Olhar o dia a dia, mas olhar também lá na frente aonde a gente quer chegar, né? Exato. E aonde você quer chegar? Bom, em termos empresariais, eu acho que eu quero chegar onde a Data Shield merece chegar, né? Que é dentro de todas as empresas que se preocupam com dados de seus colaboradores, seus clientes, seus parceiros. Mas mais que isso, né? Se nós conseguirmos conscientizar as pessoas da necessidade realmente de proteção, eu já me sentiria muito satisfeita.
E pessoalmente, eu quero chegar, como mencionei antes, num lugar de equilíbrio. Um equilíbrio onde eu consiga ser a melhor empresária que eu posso ser, a melhor mãe que eu posso ser, a melhor esposa que eu posso ser. E é uma construção diária, mas é algo que me move. Ser o melhor que eu posso ser em todas as áreas da minha vida. Perfeito. Bom, quem quiser conhecer a Data Shield, como que faz, como que encontra, para conversar com o seu time, para entender como que vocês ajudam, né, o empresário, como que eles podem encontrar? Bom, nós estamos sediados em Mogi das Cruzes, no edifício Omega Mall, e temos redes sociais, Instagram. Vou pedir para você colocar aí embaixo. Coloco, com certeza. Então, Bruna, quero agradecer, obrigado mesmo por ter vindo aqui participar do ActCast, obrigado por ter topado. Imagina, eu que agradeço pelo convite e parabenizo você pela iniciativa da criação desse podcast. Eu acho que ajudar empresários, né, é o seu propósito. Sim. E dá para ver que você está vivendo ele, se realizando todos os dias. Perfeito, muito obrigado. E obrigado você que assistiu. Não perca os próximos episódios do ActCast, sempre no YouTube, no Spotify, nas minhas redes sociais. Não perca, se inscreva no canal, coloca aí o sininho para você receber os avisos. E muito obrigado e até a próxima.